pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba, estamos aqui na noite desta quinta-feira, dia 20 de maio, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Hoje a nossa palestra é gravada, hoje nós não estamos ao vivo, mas quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui nos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefasor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça lá a sua inscrição, é de graça, não paga nada, e você vai estar ajudando aí a gente chegar ao número mágico, né, de 1000 inscritos aí no nosso canal, um número muito bacana, e quero agradecer imensamente a vocês que têm prestigiado aqui as nossas palestras ao vivo ou gravado, como é o caso de hoje. Também na tela para vocês o número do nosso WhatsApp e do nosso Telegram, 15 DDD da região de Sorocaba, 981201843, para quem quiser mandar mensagens para a gente, tirar alguma dúvida. Também o nosso Twitter, né, @JefaSorocaba, para o pessoal que curte, né, que gosta de seguir as pessoas aí no Twitter, é só entrar lá e a gente vê as nossas divulgações. E ainda o nosso site, jefasorocaba.com, lá você tem todas as informações a respeito do nosso centro. Vamos iniciar então a nossa palestra de hoje, fazendo a nossa prece de abertura. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, para que eles estejam presentes aqui conosco mais uma vez, nos ajudando, nos auxiliando, a melhor compreender as lições que forem ditas aqui na noite de hoje. Que esses amigos queridos se façam presentes hoje e sempre, abençoando e iluminando os nossos caminhos, que a gente receba sempre esse carinho que eles têm para conosco, e que sejamos sempre, Senhor, dignos e merecedores desse amparo que nunca nos falta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos aos nossos recadinhos aqui, antes da gente passar a palavra para a nossa companheira de hoje, que vai fazer a palestra aqui para a gente, a Juliana Cútulo, que é lá do MOVE, né, de São Paulo, um movimento vegetariano espírita que tem feito aí um trabalho muito bacana, né, de divulgação, né, não só da doutrina espírita, mas também em relação aí ao vegetarianismo. Então ela vai falar pra gente aqui, é um tema muito bacana sobre Jesus, né, uma visão que talvez as pessoas aí dificilmente tenham prestado atenção, né, em algumas entrelinhas aí dos ensinamentos de Jesus. Mas vamos aos nossos recados aqui antes, os recados aqui do nosso centro, para o pessoal que está conhecendo a gente agora, né, que pela primeira vez está nos assistindo. Então, todas as segundas-feiras nós temos a palestra online às 8 da noite, mas antes da palestra nós temos o atendimento fraterno online, um trabalho que a maioria dos centros espíritas realiza, né, de forma presencial, e agora, por conta da pandemia, também realizando de forma virtual, e o Jefa tem realizado esse trabalho todas as segundas-feiras. Então, quem quiser passar em atendimento fraterno, tirar alguma dúvida de ordem espiritual, é só entrar em contato com a gente faz o atendimento aí tanto pelo WhatsApp como também pelo Skype. E na quinta-feira, um trabalho que nós já realizávamos, né, o trabalho de vibrações à distância em prol dos animaizinhos. Às 8 horas da noite tem a palestra e às 9 da noite as vibrações à distância, cada um na sua casa, fazendo o evangelho no lar, de preferência com o animalzinho junto, se não for possível não tem problema, mas o mais importante é entrar em conexão aí com o plano espiritual, separar ali uma garrafinha de água, né, um potinho de água para o seu animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho fazendo o tratamento espiritual, o interessante é que para cada um seja colocado ali um potinho de água. Aí as nossas palestras do mês de maio, né? Estamos quase acabando o mês de maio, né? Além de hoje temos mais uma quinta-feira e ainda mais 2 segundas-feiras as nossas palestras aqui do Jefa Sorocaba. Temos aí livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros do Marcel Benedetti, livros da editora M, as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros vai estar ajudando o nosso centro, e então é só entrar em contato com a gente para adquirir algum desses livros e nos ajudar aí. A gente agradece de coração a todos aqueles que têm nos ajudado a manter as nossas despesas aí no centro enquanto estamos fechados. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Então tem aí os números, né, das nossas contas bancárias, o número do Pix, tem várias formas aí do pessoal poder nos ajudar. E muito obrigado realmente de coração a todos aqueles que têm nos ajudado, né, nesse período de pandemia. Bom, como eu falei, hoje nós vamos receber aqui a nossa companheira Juliana Cútulo. Ela é do MOVE, lá de São Paulo. É um trabalho, como eu disse, muito bacana, que realiza aí em prol, né, da doutrina espírita, também em prol
das questões relacionadas ao vegetarianismo. E a Juliana gentilmente aqui atendeu o nosso convite e vai conversar aqui conosco na noite de hoje. Muito obrigado, Juliana, viu, por você ter aceitado o nosso convite. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba. Olá, boa noite aos queridos e queridas companheiros e companheiras do Grupo Espírita Francisco de Assis. Agradeço o convite do nosso querido Wilson. Mais uma vez estamos aqui reunidos, dessa vez para falar sobre Jesus, o nosso sublime ecólogo. Eu sou Juliana Cútulo, estou falando aqui de São Paulo e, como sempre, é um prazer a gente estar juntos, né, reunidos. O tema de hoje nos foi inspirado, né, pela expressão de Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, no capítulo Poluição e Psicosfera. Recomendo a leitura a todos. Muitas vezes a gente chama o nosso mestre de Senhor, de Príncipe da Paz, de Governador da Terra, de modelo e guia. Enfim, nós temos várias expressões para nos referir a esse espírito de elevada grandeza que nos tem guiado desde os primórdios da nossa chegada aqui na Terra, muitas vezes vindo de outros planetas, não é assim? A gente pode até pensar que nós viemos talvez de Capela ou qualquer outro sistema em que estivemos talvez em erro e recebemos do Mestre o acolhimento para que pudéssemos nos refazer, nos corrigir, nos renovar, quem sabe voltar o quanto antes para a nossa casa espiritual. Pois muito bem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 148, chamado O Herdeiro do Pai, nos lembra um versículo da carta de Paulo aos Hebreus. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus, o herdeiro de todas as coisas aqui relacionadas ao nosso planeta, recebeu das mãos do Pai a massa informe, superaquecida, tirada do Sol, para que pudesse modelar o planeta em que nós nos encontramos hoje. Quem nos dá essa informação é o mesmo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. É importante a gente pensar isso, porque Emmanuel, nesse momento, também chama o mestre de o divino escultor, aquele que, ao receber essa massa superaquecida, vai, na expressão de Emmanuel, operar uma escultura geológica, talhando uma escola abençoada e grandiosa. Essa expressão poética de Emmanuel nos dá uma dimensão do trabalho do Cristo. E ele continua chamando Jesus de o Verbo na criação terrestre. Pois muito bem, ele diz que os cientistas substituíram a providência, o esforço, o cuidado do mestre pelo nome de natureza. Quantas vezes será que nós nos referimos à Mãe Terra, à Mãe Natureza, e nos esquecemos que era a mão generosa do Cristo por trás das bênçãos que nos chegavam através dessas expressões naturais? Pois muito bem. Em todos os estudos e análises científicos, Jesus acabou ficando esquecido. Mas, como nos diz Emmanuel, o seu amor foi o verbo da criação desde o princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Ou seja, ele vem nos preparando o planeta desde tempos imemoriais para que nós também tivéssemos a nossa oportunidade reencarnatória aqui e veio nos acompanhando durante todos os nossos esforços atuais com vistas a um futuro de felicidade para o nosso espírito. Quando nós vamos olhar o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, André Luiz nos destaca no capítulo Jesus e Mediunidade. Eu estou olhando a minha colinha aqui, porque senão eu esqueço. Ele vai nos dizer o seguinte: desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Quando nós lemos A Caminho da Luz,
nós vamos ver todo o processo de criação do planeta, todo o esforço que essa equipe coordenada por Jesus desenvolveu, desde o aprimoramento das matérias até os desenvolvimentos genéticos necessários para a expressão de todos os reinos da natureza. É interessante a gente pensar o seguinte: tem um ecologista norte-americano chamado David Brower, e ele fez uma analogia com o tempo de criação da Terra, a idade da Terra. Ele condensou tudo isso como se fosse em uma semana. Ele disse o seguinte: se a gente tomar os 6 dias da semana, né, para representar o que de fato se passou nos 4,5 a 5 bilhões de anos da criação da Terra, o nosso planeta nasceu numa segunda-feira, 0 hora. Exatamente assim. E aí foi se desenvolvendo conforme os dias da semana. E o que é interessante para nós, assim, analisarmos é o seguinte: que o homem, o ser humano, a nossa humanidade surgiu, vejam só vocês, só 3 minutos antes da meia-noite de domingo. Lembramos que começou lá na segunda-feira, às 0 hora, passou toda a semana e o ser humano surge faltando exatamente 3 minutos para a meia-noite. A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Jesus nasceu. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, nós tivemos a Revolução Industrial, que trouxe modificações significativas para o nosso planeta. Tanto a formação das indústrias, a constituição das cidades, a migração exatamente do campo para o meio urbano, se iniciou com grande profusão, grande força nesse período da Revolução Industrial. Nós estamos falando aí em algo em torno de 1750 para cá, com mais força a partir de 1850. Observando essas datas e observando tudo que constituiu para nós o século XX, é que nós anotamos grandes mudanças substanciais realmente em toda a paisagem do nosso planeta. Joana de Ângeles vai nos falar exatamente sobre isso naquele capítulo que eu fiz referência, Poluição e Psicosfera. Ela vai falar do degrado do meio ambiente e o quanto isso tem perturbado o equilíbrio terrestre. Quando a gente observa a chegada do Cristo, ele se manifesta entre todos os reinos. Estão ali expressos na palha, nos animais, no chão, nos minerais em torno, sob a abóbada celeste, os reinos que foram determinados desde os princípios da evolução do planeta, quando Jesus tomou sobre si, para si mesmo, esta tarefa de não só constituir um globo planetário, como também acomodar bilhões de espíritos, eu diria até trilhões de espíritos, porque não somente os seres humanos, mas todos os princípios inteligentes do universo. Vamos lembrar a questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito. E a espiritualidade, o espírito de verdade, responde: o espírito é o princípio inteligente do universo. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, todos os seres, todas as criaturas, humanos e não humanos, são espíritos, ou princípios inteligentes. É a mesma coisa. Então, avançando por isso aí, nós vamos entender que a chegada do Cristo contemplou e reuniu todas as criaturas ali representadas no estábulo. Isso é maravilhoso porque a partir da chegada de Jesus, o que aconteceu? Os holocaustos, as mortes, tudo isso deixou de ser significado, deixou de ser permitido, digamos assim, entre a nossa humanidade, porque nós passamos a compreender com mais força a necessidade do não matarás. E isso se afirmando como lei, se dirigindo pelo Mestre, a partir do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, todos os próximos, como a nós mesmos, instituímos aí que todo o bem que quiséssemos para nós, oferecêssemos a todos os nossos semelhantes. E tudo aquilo que nós queríamos que recebêssemos desses outros, que nós pudéssemos ofertar também. Não é assim?
E é interessante que, uma vez que a gente liga a ideia de que todos os princípios inteligentes são os nossos próximos, todas as criaturas de Deus são dignas, assim, do nosso amor, do nosso reconhecimento, do nosso carinho, da nossa consideração, da nossa compaixão. Pois muito bem. O sacrifício, então, qualquer sacrifício que tenha havido na história da nossa humanidade, sempre aquele que é mais valioso é aquele que é realizado de dentro do nosso coração, é aquele que inclui a nossa transformação moral, é aquele que mostra em derredor dos nossos passos tudo aquilo que nós realizamos, muitas vezes esquecendo de nós mesmos. Lembremos o nosso querido Chico, que dormia em torno de 3 horas diárias, não era assim? E tanto trabalho que ele realizava, tanto esforço que este homem, na melhor acepção da palavra, cheio de humanidade, realizou aqui na Terra e nos deixou como exemplos, principalmente a nós espíritas. Bom, analisando aqui o que vem acontecendo na evolução da humanidade, o que a gente tem reparado é que o egoísmo ele tem se feito cada vez mais intenso, mais forte. E nós temos avançado, lógico, a inteligência, a ciência, a tecnologia. Isso tem se espalhado pelo mundo nas grandes conquistas da humanidade. Mas, junto com isso, nós temos dispersado na nossa atmosfera gases venenosos, nós temos dispersado na natureza poluições diversas, metais pesados, elementos químicos que têm prejudicado o solo, as águas. Nós temos prejudicado também as florestas, destruído muitas das criaturas das faunas representantes de biodiversidade. Se nós formos pensar desde os anos de 1970 para cá, nós já destruímos algo em torno de 50% da biodiversidade do planeta. Nós estamos assistindo à 6ª maior extinção em massa de biodiversidade. Lembrando que, por exemplo, uma delas foi a destruição por um fenômeno natural de quase todas as criaturas, de quase todos os seres na época dos dinossauros, inclusive eles próprios, não é assim? Pois muito bem, com a nossa atitude, com os nossos desenvolvimentos tidos de forma desenfreada e impensada, nós estamos destruindo aí boa parte da biodiversidade planetária, muitas vezes comprometendo até mesmo conhecimentos que poderiam ser benéficos para a saúde, como, por exemplo, plantas que se perdem e que nós poderíamos utilizar em medicamentos e curar diversas doenças. Enfim, o futuro vai nos dizer, infelizmente, aquilo que nós perdemos, não é? Bom, analisando isso tudo, nós temos agredido demais o meio ambiente, temos agredido demais todos os animais, nossos irmãos mais próximos na escala evolutiva. E Joana de Ângeles, como eu estava dizendo naquele capítulo sobre poluição e psicosfera, faz algumas considerações bastante inteligentes para que você consiga entender o que significa um Jesus ecólogo. Um Jesus que está a par de todas as relações que existem entre todos os seres, principalmente nesse planeta. Como a gente sabe, o poluente, o que é poluição? Né? O que é o poluente? O que é essa substância? O poluente é todo elemento químico, toda substância que provoca uma alteração no meio ambiente. Essa alteração ela pode ser direta ou indireta, mas esse efeito ele é sempre prejudicial, sempre adverso. Então, o que acontece? Quando a gente polui o ar, quando a gente polui o solo, quando a gente polui as águas, o que acarreta de consequências para toda a vida que depende exclusivamente desses elementos materiais, digamos assim, essa vida sofre uma modificação, muitas vezes de uma forma muito abrupta, na qual ela não consegue muitas vezes se adaptar e vem a desaparecer. Então, isso é de suma importância que a gente leve em consideração. Mas, aproveitando o termo psicosfera, que é um termo gerado da obra de André Luiz, cunhado por ele, que constitui justamente um campo de energias, quase uma aura, que resulta exatamente das nossas emanações mentais, dos nossos pensamentos, daquilo que nós produzimos de forma de ondas eletromagnéticas que irradiam de nós, né? E constitui o nosso padrão mental, constitui
um indício da nossa evolução, um indício daquilo que nós trazemos em termos de emoções, qual é o nosso estado emocional, o nosso estado físico, enfim, a nossa psicosfera é essa aura que emana de nós e que justamente nos denuncia, né, o padrão, o nosso grau evolutivo, nossa marcha diante de todas as situações da nossa vida. Então, quando a gente toma os poluentes e toma a psicosfera, nós geramos algo que nós podemos chamar de uma ecologia psicosférica. E tudo na natureza emana uma psicosfera em torno de si, desde os seres humanos até os seres não humanos. E, dependendo do teor de energia, se são energias mais ou menos felizes, a gente pode gerar benefícios em torno, como a gente pode também intoxicar não só o nosso corpo físico, como todo o ambiente em torno de nós. Isso é interessante, porque da leitura desse capítulo de Joana de Ângeles, a gente começa a entender que a biosfera, ou seja, a região da Terra onde habitam todos os seres e organismos vivos, né, as porções do planeta onde eles se manifestam, onde eles se reproduzem, onde eles crescem, onde eles convivem, né, toda a atmosfera, toda a hidrosfera, ou seja, todos os corpos de água, rios, mares, lagos, oceanos, e a litosfera, ou seja, toda a superfície terrestre e abaixo dela também, todos esses locais constituindo a biosfera, eles são impressionados pelas energias emanadas entre todas as criaturas. Isso é interessante porque todas as relações que existem nos ecossistemas são reações a ações entre indivíduos de espécies diferentes ou das mesmas espécies. Então, entre os humanos, o nosso ambiente, digamos assim, o nosso ecossistema, muitas vezes pode ser urbano, não é assim? Lidando com algumas árvores, lidando com algumas espécies de animais que se adaptaram à vida urbana, mas muito mais nas relações entre nós, seres humanos. Na relação que existe na natureza, né, nesse ambiente, digamos assim, mais selvagem, as relações são outras e se dão de formas diferentes entre espécies de diversos tipos. Pois muito bem, quando a gente começa a somar poluição física com poluição mental, a gente começa a observar que a poluição mental, ela tem uma força geradora de todos esses desequilíbrios que estão em torno de nós. Vamos pensar, se as nossas células que são inteligentes, isso não é a Juliana que está falando, isso quem fala é André Luiz, Emmanuel, tá? Então, quando a gente pensa nas células inteligentes que concebem processos metabólicos aí equilibrados e sob a força da nossa carga mental, de pensamentos muitas vezes autodestrutivos, sofrem alterações, imaginemos o que não significa toda a carga mental da humanidade, uma carga mental menos feliz, combinada, expandindo-se em redor de todos nós e expandindo-se sobre o quê? Sobre a nossa plataforma terrestre, envolvendo toda a atmosfera, toda a hidrosfera, toda a litosfera, ou seja, toda a biosfera planetária. Então, nós temos aí algo que podemos chamar de psicobiosfera, ou seja, a nossa biosfera sendo influenciada diretamente sobre aquilo que emana psiquicamente de nós, sobre o nosso padrão de onda mental. Enfrentando as dificuldades que estamos enfrentando hoje, nada mais justo do que pensarmos, diante desse quadro de dor e sofrimento, e de muitas vezes ódios que se dão entre as criaturas, que se opõem, vejam só vocês, em razão de políticos, em razão de outras opiniões, pensamentos, ideias, enfim, gerando atritos profundos, significativos e emanadores dessas viciações, dessas energias poluentes no ambiente, vocês imaginam o que acontece em torno de toda a psicosfera da Terra, o planeta em si. Se nós conseguimos prejudicar uma cidade como São Paulo, que eu vivo aqui,
se nós conseguimos deixar o ar aqui pesado, não só pela poluição atmosférica emanada pelos veículos, mas também pelas mentes das pessoas, isso tudo se combina. Então, quando eu falo de um rio Tietê, por exemplo, eu vou lembrar que esse rio ele não está só poluído porque são jogados dejetos ali, esgotos, mas também porque as emanações mentais das criaturas que habitam aqui, elas poluem todo o ambiente, de maneira que todas essas energias prejudicam também as águas do rio, e prejudicam as águas que nós bebemos, e prejudicam o ambiente do nosso lar. Daí a importância das orações. As orações são um grande saneamento que nós realizamos nos nossos lares, que nós realizamos nas nossas auras, nas nossas mentes, nos nossos corações. Bom, essa interação energética, isso que é interessante para nós, né? Já vai nos dizer André Luiz, inclusive, no livro Missionários da Luz, capítulo 6, que a gente recebe energias que vêm do cosmos, energias que vêm do sol, energias que vêm do solo, da terra, dos minerais, mas também recebemos energias que vêm horizontalmente dos outros seres humanos e das outras criaturas da natureza. Então, essa troca energética ela é constante. Por isso que é tão importante nós estarmos atentos ao tipo de emanação que nós estamos irradiando em torno de nós. Eu espero que esteja claro até aqui, tá? Se houver alguma dúvida, por favor, deixem aí anotado no YouTube, ou o Wilson depois me repassa, tá? Assim que eu puder, eu procuro aí responder a vocês. Bom, então, considerando aí, vamos caminhando mais uns 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos, para a gente finalizar o nosso raciocínio aqui. Quando a gente lembra Jesus como sublime ecólogo, né, o que significa no entendimento de Joana de Ângeles? Significa que Jesus, e aí eu vou ler o que ela está colocando aqui para nós, significa que Jesus, ele constitui para nós um programa de renovação dos mais importantes. Esse programa, né, para um saneamento de tão perigoso estado de coisas, já nos foi apresentado pelo mestre, o sublime ecólogo, que, em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa nos incomparáveis discursos e realizações de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia sem fim, sem dores, sem apreensões. Ou seja, nosso mestre, além de ser o governador planetário, o príncipe da paz, o Senhor, é também aquele verbo divino, aquele sublime escultor que, aproveitando a lei do universo, que é aquela que o Livro dos Espíritos repetiu, por se eu não me engano, umas 4 vezes, de que tudo se encadeia na natureza, e, a partir dessa perspectiva, colocou todos os seres em perfeita convivência. Se nós lembramos que nós chegamos aí faltando 3 minutinhos para meia-noite do domingo, ou seja, bem nos últimos 200 mil anos, que a humanidade de fato pode ser considerada a humanidade, digamos assim, nós, em pouquíssimo tempo, realizamos grandes destruições. Se nós vamos levar a sério que tudo se encadeia na natureza, como nos diz o Livro dos Espíritos, se nós vamos levar a sério que existe uma lei de destruição e que existe um efeito correspondente à nossa ação, nós precisamos estar bastante atentos com aquilo que nós estamos realizando. E Jesus nos dá as diretrizes para nós acertarmos os passos através do seu evangelho. Ele foi, como nos diz Joana no livro Jesus e a Atualidade, no capítulo 15, Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, amava os homens, os labores simples, com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Ora, vamos lembrar, Jesus, ele nos trouxe aí histórias maravilhosas, apesar de ele utilizar, né, da cultura da época, e muitas vezes se referir aos hábitos das pessoas, como, por exemplo, o abate de animais para fazer as festas,
Ele estava usando exemplos que as pessoas conheciam, e aí elas poderiam assimilar melhor o ensinamento. Nós, hoje, estamos já passados 2000 anos, podemos repensar muitas coisas, não é assim? Podemos observar o mundo com outros olhos, podemos, inclusive, compreender a necessidade e o abuso de determinadas coisas. Nós sabemos distinguir melhor pelos olhos do espírito aquilo que constitui necessidade de fato e aquilo que é abuso em decorrência dos nossos desvios, das nossas paixões. Então, quando nós observamos o que Jesus nos trouxe e o quanto os seus ensinos podem ser interpretados com grande proveito para nós, para que nós modifiquemos os nossos atos, para que possamos empreender, assim, uma vida abundante para todos os seres, a partir das nossas condutas, é que Jesus se torna, de fato, esse sublime ecólogo que nos faz enxergar como tudo é interdependente e como tudo se manifesta a partir de um propósito comum, que é o propósito da evolução, que é o propósito de fazer parte da obra divina. Vamos lembrar a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação? E os Espíritos respondem duas coisas: uma a evolução e outra é fazer parte da obra divina. Muitas vezes a gente se esquece dessa segunda assertiva, dessa segunda necessidade, dessa segunda finalidade, fazer parte da obra de Deus. E fazer parte da obra de Deus é concorrer com ela, é auxiliá-la, é dar tudo de nosso melhor para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja vida. Ou seja, não é nos desviarmos, não é abusarmos, não é confundirmos necessidades com prazeres. Pois muito bem. Isso tudo entra dentro de um campo que é o campo da liberdade. Muitas vezes a gente confunde a liberdade que a gente tem. E liberdade, já nos disse Emmanuel no livro Sexo e Destino, acho que eu esqueci o nome do livro, Emmanuel escreveu um livro sobre sexo, e nesse livro ele nos fala justamente que a liberdade da gente, ela não pode ser sem responsabilidade. Ele vai dizer isso logo na introdução. Isso é importante para nós. Sexo e Destino, de André Luiz. Sexo e Vida, lembrei. O que acontece? Né? A liberdade não pode ser libertina. A liberdade, ela não pode se deixar fazer aquilo que a gente bem entende. Quando nós falamos de livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ele é um fator ligado ao nosso autoconhecimento. Ele é ligado àquilo que nós sabemos das nossas condições de espírito encarnado, de espírito que chegou à Terra compromissado com o dever de tutelar os demais seres da criação, de amparar a natureza, justamente por compreender que tudo se encadeia, justamente por compreender que nós somos natureza, que nós somos os nossos irmãos. A dor do outro é minha dor também. Lembremos o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, quando foi convidado por Maria Santíssima para se elevar para outros mundos, ele desejou ficar aqui na Terra, porque ainda havia irmãos sofrendo e chorando no nosso globo. Ele não poderia simplesmente buscar a própria felicidade e deixar-nos aqui em sofrimento, porque doía para doutor Bezerra. A nossa dor era também a dor dele. Vamos compreender isso. A nossa dor é a dor de uma mãe vaca que perde o seu filhote. A nossa dor é a dor da mãe orca que se vê assim, prisionada, junto com seu filhote num tanque de água, passando a existência inteira sem poder voltar aos oceanos. A nossa dor é a dor de uma mãe cadelinha que se vê nas ruas desesperada por alimentar-se para poder alimentar os seus filhotes. A nossa dor é a dor de todos os seres que se veem apartados da sua família, apartados do seu direito à vida, apartados, assim, de todas as possibilidades de se crescerem, de se desenvolverem, de reproduzirem e de cumprirem o período necessário para adquirir as experiências de vivência aqui na Terra. Jesus, o sublime ecólogo, compreende isso muito bem. Tanto que no Livro dos Espíritos, a espiritualidade vem nos dizer que cada vez que nós subtraímos a vida de um princípio inteligente, nós abreviamos essa vida.
Nós abreviamos as possibilidades desse ser se desenvolver, e isso constitui falta, constitui um erro inadmissível. Então, nós temos aí compromissos muito grandes a pensarmos. Toda a agressão ecológica que nós realizamos em nome da nossa suposta liberdade de fazermos aquilo que queremos para nós mesmos, para o progresso da humanidade, é algo que nos coloca numa condição de usufrutuários abusadores da natureza. E nós, muitas vezes, desconsideramos ou nos esquecemos que, pela lei da reencarnação, se nos for permitido voltar a este planeta, encontraremos aqui as consequências dos nossos próprios desatinos em relação ao mundo em que nós habitamos. Então, vamos meditar, porque talvez os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, seremos justamente nós, encarnando novamente na Terra e tendo que consertar todas as situações que nós encontrarmos nesse retorno às consequências dos nossos erros. E então, se a nossa liberdade começa no pensamento, que ela seja uma liberdade de aspirar, que o nosso pensamento seja pelo bom, seja pelo belo, seja pelo útil, seja pelo entendimento da compaixão necessário, para que nós tenhamos assim uma consciência maior do nosso papel de cooperadores da obra do Pai. Então, se nós vivemos comportamentos de coação, de opressão, de vitimização, tudo isso nos deixa cada vez mais presos ao círculo das reencarnações. Nós perdemos a liberdade. A liberdade, ela anda juntinho com o dever. O dever bem cumprido, a consciência tranquila, aí é liberdade. Nós nos renovarmos, nós acertarmos os nossos passos com os nossos adversários ou com aqueles que nós ofendemos ou ferimos, é liberdade para o nosso espírito. Liberdade da consciência de culpa. Liberdade de nós nos sentirmos assim ainda tão atrasados. Nós nos aproximamos mais do Cristo, nos aproximamos mais da libertação do ciclo das reencarnações. Vamos meditar a respeito. E continuando aí para alguns minutos finais, nós lembremos que Jesus, lembrando, colocando sobre a liberdade, ele nos disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito importante para nós, porque nós estamos acostumados a aspectos da verdade, nós estamos acostumados a verdades parciais, nós estamos acostumados a verdades provisórias, a pontos de vistas, a opiniões, e tudo isso mutável, passageiro e muitas vezes desequilibrante, nos criando, gerando um profundo mal-estar no nosso planeta hoje. A liberdade, que é libertadora, vai nos dizer Emmanuel no capítulo 173, ante a luz da verdade. A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Mais uma vez, o dever. André Luiz vai nos dizer que o respeito à natureza constitui simples dever. O respeito a tudo que existe é um dever nosso, porque nós somos hóspedes do Cristo. Ele constituiu esse planeta, ele criou tudo que existe. Imaginem vocês que a nossa taxa de oxigênio nesse planeta gira em torno de 21%. Se fosse maior que isso, tudo ia pegar fogo espontaneamente. E se fosse menor que isso, ia ser muito difícil a existência na Terra. Vamos meditar que a temperatura do nosso planeta, ela se mantém praticamente a mesma há alguns bilhões de anos. Isso favorece a existência da Terra. E nós estamos causando graves danos, aumentando essa temperatura, elevando assim a desequilíbrios, a uma crise climática sem precedentes. Isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não é tão somente pelos gases do efeito estufa, mas também por todo o desmatamento, que muitas vezes vem em razão de atividades exercidas pelo ser humano dentro da agropecuária, por exemplo. Mais desmatamentos, mais plantios de soja, de grãos, para criar ração para alimentar mais animais, quando nós temos fome na Terra, fome nos próprios seres humanos.
Vamos observar tudo isso. Jesus, o sublime ecólogo, ia querer de nós uma outra posição. Ia querer de nós que nós fôssemos capazes de acomodar dentro desse planeta com equilíbrio todos os seres. Que nós fôssemos capazes de nos inserir em todos os aspectos da natureza com profundo respeito, gratidão, reconhecimento, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, graças a Deus, nestes corpos que nos foram preparados para atender a nossa necessidade de desenvolvimento e evolução. E nessa nossa reflexão, né, o que nós podemos deixar aqui para o nosso encerramento, né, é por isso que Jesus constitui para nós, nas suas palavras, o caminho, a verdade e a vida. Os caminhos do mundo permanecem cheios de abusos, dos desvios e das mazelas humanas. Mas Jesus é o exemplo vivo da retidão de pensamento, da conduta moral, do conhecimento da verdade que liberta para a ação constante do bem de todas as criaturas. A humanidade segue confundida pelos discursos parciais, prejudiciais, pelas verdades provisórias, como nos disse Emmanuel, não é assim? Que nos dirigem sem dignidade, que nos deixam assim perdidos, ao Deus dará, como a gente costuma falar. Mas Jesus é a verdade consoladora da imortalidade. A vida continua. Nós prosseguimos sendo espíritos e assim todas as criaturas também continuam vivendo e evoluindo. E ele é para nós também uma indicação clara e segura de como nós podemos renovar nossa existência. O seu evangelho está cheio de ensinamentos para nós, como proceder, como escolher bem, como realizar bem. E nós precisamos ser responsáveis em gratidão a Jesus, para com tudo doar o nosso melhor para todos, sem distinção, cumprindo o nosso dever de estarmos aqui como cooperadores da obra do Pai. A maioria dos seres humanos segue interessada na própria vida, no próprio umbigo, não é assim que acontece? Isso que a gente chama de egoísmo, isso que a gente chama de muitas vezes personalismo, humanocentrismo. Nós centramos em nós mesmos, na nossa própria espécie, e esquecemos os demais, as demais espécies. Então a gente precisa compreender a partir daí qual que é o sentido profundo da nossa existência. Nós somos tutelados pelos nossos maiores, pelos espíritos de luz, e nós somos tutores dos espíritos que vêm atrás de nós em outros corpos, em outros reinos da natureza. Essa é a lei de cooperação. É isso que vem gerando aqui no nosso compromisso de existência para com Jesus. Ele espera de nós colaboração em todos os setores. Mas Jesus também é a vida abundante, em serviço, em reforma interior constantes, desde o menor dos seres até o maior deles, que se faz a exemplo do Cristo, servo de todos, na obra divina da criação. Jesus é servo de nós, servo de todas as criaturas. Lembremos que lá na Santa Ceia, ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos, exatamente para ensinar que o maior se faz menor e servo. Então, nós precisamos observar como estamos contribuindo aqui na Terra, o que estamos dando de nós mesmos, porque o amor do Cristo, como nos dizia Paulo, é um amor que nos constrange. O amor de Jesus nos faz pensar a vida de outra forma. O amor de Jesus nos incita a agirmos de outra maneira. O amor de Jesus nos faz entender a ecologia planetária de uma outra forma, uma outra ótica. Pensar não apenas nos ecossistemas materiais, nas trocas de energias que se dão entre os seres, de forma de alimentação, quem é predador, quem é presa, como se dão as trocas gasosas, não apenas nesse sentido, mas muito mais que isso, nas trocas de sentimentos, de energias maiores que nos permitem o convívio, que nos permitem a harmonia na convivência de todos os seres aqui na Terra. Então, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam, agradeço mais uma vez ao Wilson a oportunidade, me despeço de todos. Fica aí a mensagem, espero que eu tenha sido o mais clara possível. Agradeço a paciência
Agradeço a atenção e, assim, deixo meu abraço carinhoso, paz e bem a todos. Muito obrigado, Juliana. Juliana que gravou essa palestra para a gente aqui com muito carinho e com certeza, né, foram ensinamentos muito profundos, né, para a gente nessa noite de quinta-feira. E como eu disse, né, às vezes a gente não tem essa visão de Jesus, né, a gente só vê Jesus como o nosso guia e modelo, mas ele também veio nos trazer uma mensagem muito profunda, né, de amor e de amparo aos nossos irmãos animais, até porque Jesus nasceu entre os animais, né, nasceu ali no estábulo de uma forma tão simples. Né. Falando em animais, não sei se vocês viram aí durante a palestra da Juliana, a minha cachorrinha Paçoca aqui está sempre presente aqui ultimamente nas lives, né? Ela vem, eu fico num quarto aqui, num ambiente separado da minha casa, e ela constantemente tem participado aqui das lives, o pessoal tem acompanhado, né? Ela que vem trazer esse amor e esse carinho, né? Que os nossos irmãos animais nos trazem sempre, né? É um amor incondicional e que a gente precisa, né, ter realmente isso dentro da gente com muito amor e carinho. Para a gente encerrar então a nossa palestra online da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, com a ajuda aqui da minha cachorrinha Paçoca, agradecendo mais uma vez a Deus e a Jesus pela oportunidade de recebermos tantas bênçãos nesta noite de quinta-feira, que os nossos irmãozinhos animais sejam também amparados e auxiliados nesta noite, recebendo a visita dos nossos amigos espirituais, colocando os remédios espirituais nas águas dos nossos animaizinhos, para que todos sejam, Senhor, contemplados com o vosso auxílio, com o vosso amparo e o vosso amor. Visita, Senhor, os lares de todos esses nossos irmãos na noite de hoje, através desses mensageiros de luz que estarão conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam, né? Nos despedimos aqui, né? Hoje com a minha cachorrinha Paçoca junto comigo. Segunda-feira estaremos de volta aqui em mais uma palestra online pelo Jefa Sorocaba. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e agora façam aí o evangelho na casa de vocês, junto com o animalzinho de vocês, né? E pedindo sempre o auxílio e o amparo dos nossos amigos espirituais. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.